Sejam bem-vindos à segunda edição do podcast ABES em Foco. Nosso quadro Diálogo de Especialista, hoje vamos ter a participação de Meire Torqueiro, né, nosso conselho fiscal, né, da ABES, Meire Torqueiro, e nosso engenheiro de segurança do trabalho, convidado especial, né, Micael Malta. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigada a você pela participação. E eu estou, né, como diretora técnica da ABES, e vamos dar início ao nosso tema de hoje, que é Saúde do Trabalhador em Foco, o encontro entre os riscos biológicos e psicossociais. Antes de começar, gostaria de que vocês se apresentassem, né, falassem um pouco do trabalho de vocês. Micael, o que você pode falar para os nossos associados a respeito de... Eu sou gestor da 2M Segurança, né? Trabalho numa rede que gere alguns hospitais, né? Em outra empresa também que tem por volta hoje de 2.000 pessoas na Bahia que atendem hospitais e também contratos públicos. Então, tem uma ampla cadeia aí de gestão de riscos aí pela frente. Com certeza. Meire, fale um pouco sobre o seu trabalho. Certo. Além de integrante, né, da ABES aí no Conselho Fiscal, eu também atuo hoje em área hospitalar, né, sou gestora da REND Soluções em Engenharia, e aí também aqui até na parceria com o Micael, né, a gente tem aí esse desafio de fazer muitos levantamentos de risco, principalmente em ambientes hospitalares para os trabalhadores da saúde, né, que hoje em dia estão bem em alta essa questão da saúde deles, né, de quem cuida de quem cuida. Então a gente está bem focado aí nessa parte de cuidar de quem cuida. E aproveitando o ensejo, vou iniciar as perguntas com você, Meire. Como é que você realiza o mapeamento dos riscos biológicos em um ambiente laboral? Certo. Os riscos biológicos, eles acabam tendo uma complexidade, né? Por se tratar de um risco invisível, né? Sempre os riscos invisíveis acabam sendo um pouquinho mais complexos, né? Da gente identificar, não tá vendo ali. E aí fica muito aberto a discussão, né? De achismo, de eu acho isso, eu acho aquilo. Então, o primeiro ponto é realmente estar muito focado no que a NR15, né? De modo geral, e a NR9 também como base, NR1, estabelece, né? De conceito de risco biológico, de atividades e funções que podem estar com esse tipo de exposição. Então, não é qualquer trabalhador que, só pelo fato de estar em um ambiente hospitalar, que ele vai ter uma exposição ao risco biológico, por exemplo. Então, a gente tem alguns requisitos, né, de ser área assistencial, né, um profissional que atenda de fato, né, preste de fato uma assistência ao paciente. Então, pode ser desde um enfermeiro, um médico, que são profissões, né, que a gente já sabe ali de forma direta, mas tem um psicólogo, um fonoaudiólogo, né, um fisioterapeuta, que ele costuma ir à beira-leito, tem uma assistência também ali ao paciente, né, às vezes um assistente social, e a gente discute muito isso, então um assistente social que vai lá, atende, às vezes... Vai, não vai, existe, não existe. Né? O paciente quer tocar, né, quer um abraço, quer um afago, tem essas questões. Então, a gente precisa estabelecer alguns requisitos mesmo. Um dos requisitos é, por exemplo, ir à beira-leito, né, prestar a atividade dele, a assistência dele à beira-leito, diferente de um recepcionista, por exemplo, que ele está ali, né, num ambiente às vezes até protegido, com um vidro, ou né, um acrílico, não presta uma assistência direta, muitas vezes não precisa nem tocar, nem no paciente e nem alguns objetos dele, né, às vezes tem o familiar que está ali fazendo essa ponte. Então, vamos estabelecendo alguns requisitos e vai fazendo esse mapeamento. E é uma área bem extensa, a área hospitalar é uma área extensa. E ela tem uma necessidade de um estudo profundo daquele local, que Meire falou, tem contato com o paciente, não tem contato com o paciente, tem contato com o familiar, se o hospital é um hospital de referência, se o hospital tem uma área de referência, né? Então, como eu estava falando antes aqui de começar o podcast, então a gente tem essa necessidade de fazer esse levantamento de campo
entendendo dentro da NR9, na nossa parte do PGR, a parte de severidade, tempo de exposição, se existe, e aí você vai juntando isso aí, juntando essas informações para o entendimento no instante desse levantamento, que é um levantamento qualitativo. A gente usa metodologias, né, ferramentas para nos trazer, nos dar um norte desse caminho, mas é muito difícil, né? É um tato que com essas ferramentas vai tornar aquilo um resultado para a gestão daquele risco. Mas é uma área qualitativa e que nós profissionais a gente tem, muitas vezes, quando a gente junta no grupo, tem debates diversos de como não é, trazer a lei. A lei muitas vezes ela não está formatada atendendo o pleito de todos, né? Não existe um entendimento geral, e aí como você traz essa exposição, gerenciamento dos riscos biológicos, mas com levantamento de acordo com a lei, com a NR, então, e esse levantamento, como eu disse, é um levantamento qualitativo, o que torna ele aí bem diverso. Fica bem amplo. A questão dos hospitais referências, né, que o Micael trouxe, a gente tem muito isso, hospital referência infecto-contagiosa e não, que é o que vai diferenciar o adicional de insalubridade. Né? Então, às vezes, para risco biológico, por exemplo, só existe o adicional de insalubridade em grau médio e máximo, né? Não tem no mínimo. E aí, o que é que diferencia esses dois? A gente foca muito nessa diferença de hospital referência infecto-contagioso, por exemplo, aqui na Bahia a gente tem, né, o Couto Maia, o Otávio Mangabeira, que são hospitais ali, o IBIT que a gente tem aqui ali próximo ao Campo Santo, né? E são hospitais ali de tuberculose, que tratam tuberculose, doenças que precisam realmente ter um isolamento, uma tratativa mais complexa, né? Mais complexa, mais específica, exato, né? Ter toda essa questão do isolamento, diferente de repente, um hospital que é uma maternidade, que, de modo geral, os pacientes ali têm uma certa saúde, né? Não estão ali, muitas vezes, porque estão doentes, mas sim por questão de saúde, né? Então, são condições diferentes de trabalho e de exposição a riscos diferentes também. Hoje, com essa geometria que o governo criou, a gente tem as UPBs, tem as UPAs e tem os hospitais. Então mudou um pouco o entendimento, ou como você vê um hospital hoje, de antigamente. O hospital hoje tende a não ser porta aberta. Por quê? Porque a UPA é o primeiro atendimento. Então ele chega naquele hospital ali regulado. Então, como não é porta aberta, não chega a qualquer tipo de paciente. A UPA hoje está tendo essa demanda. Então, o governo está criando esse fluxo e a gente tem que entender essas diferenças, porque, como ele falou logo no início, às vezes a gente tem uma visão, hospital é hospital. E não é assim, né? Depende de tudo, como é que ele está ali. E a gente tem o profissional que está ali trabalhando, que ele muitas vezes tem uma exposição aos riscos biológicos, e essa exposição traz o problema com o tema, né, a parte dos psicossociais. E aí, como é que você vai pegar e trabalhar com esse colaborador, explicando para ele, fazendo as condicionantes, colocando o PGR para andar, né, um plano de ação de gerenciamento de risco, para trazer para ele um ambiente laboral mais seguro, e assim você ter menos riscos psicossociais. Porque hoje o risco psicossocial do trabalhador da saúde, como estresse, alta demanda, medo também da exposição, depende da gente, né? Das nossos pontos ali de controle, nossos check-ups de controle, de controlar aquele risco para que ele tenha um trabalho mais seguro e diminua também esse medo de uma possível exposição que está ali e trazer esse entendimento para ele. Se a gente pensar assim nesse mapeamento numa indústria, para fazer, por exemplo, os serviços gerais, esse risco biológico, como é que você aplicaria esse mapeamento? Primeiro momento é você fazer o trabalho de campo. Eu tive professores que falam assim, engenheiro de segurança é pé na lama. Né? Então a gente precisa ir lá entender, não é do escritório que eu vou entender. A ESG é serviços diversos, desde a parte de limpeza, artifício,
Mas vamos passar para a área de limpeza, né? Então, a área de limpeza, ela hoje melhorou muito na questão dos produtos químicos. Então, nós temos produtos químicos que são muito eficientes e são menos tóxicos, né? São biodegradáveis e isso ajuda muito, né? Então traz para a gente aí uma gestão com relação a esses produtos. Então se a gente tem gestão de produto químico, né? Um DML com procedimentos, com controles e você tem, quando necessário, os EPIs corretos, com fluxograma e treinamento, você tem como controlar toda essa parte de riscos associados à parte de ASG. Além disso, ainda envolve também a limpeza de banheiros, né? De sanitários, que é outra polêmica que a gente vem de novo para o achismo e assim, limpeza de sanitário de grande fluxo, de baixo fluxo, e o que é grande fluxo e o que é baixo fluxo. Então entra, né, nessa discussão debate, de novo. Né? Então, realmente, o trabalho em loco, a inspeção em loco faz toda a diferença da gente estar ali assistindo, entendendo, entrevistando também, né, o trabalhador de como é realmente os processos dele, as atividades, o que ele faz, como, quando, quanto tempo, para a gente entender aí essa permanência ou a eventualidade. Exato. Dessa... Se é intermitente, se é... E a gente não tem uma norma, não é? Assim, a ANR, infelizmente, até a lei, ela não nos traz a luz do que é intermitente, do que é habitualidade. A gente tinha um parecer até o que é eventual, e aí hoje a gente tem uns parâmetros, né? Tem uma portaria que ajudava a gente. Não tem hoje mais essa portaria, mas a gente tem aquilo ali para trazer a habitualidade, intermitência, para nos ajudar a caracterizar ou não caracterizar. Mas a limpeza de banheiro não está diretamente na NR15, né? Muitos colegas utilizam súmulas, que é na parte jurídica. Eu hoje, no meu entender, não vejo, né, a necessidade do uso da súmula, porque justamente como eu disse, é a área jurídica. Só que a gente fica também, por outro lado, quando a gente chega para um dono de empresa e fala, não tem isso sacramentado na NR15, mas a qualquer momento ele pode receber um processo trabalhista e que vai utilizar a jurisprudência para derrubar. Então, aí ele fala, mas aquele engenheiro de segurança disse que não tem na NR15. Como é que fica a gente? Então a gente fica ali meio sem saber como mostrar isso para o dono da empresa e nos proteger também, né? Abalado pelos riscos psicossociais. Abalado pelos riscos psicossociais, exatamente. Muito da sua avaliação, né? O engenheiro, cada engenheiro vai ter uma visão sobre aquilo, como não tem um decreto, algo determinante, né? Isso. Então, vai ter várias possibilidades. Eu vou avaliar de uma maneira, você vai avaliar de outra, né? Então, a justificativa vai ser o técnico, né? A pessoa que está responsável, o profissional que está ali fazendo. É a única... E veja só, não tem isso na NR15. Por exemplo, a CCT desse ano, do Sindicato de Limpeza, já consolidou na Bahia, junto com o empresariado, que existe, né, já a insalubridade para limpeza para SG. Então, a SG é o SG e o supervisor já tem insalubridade, mas não tem isso na norma. Então, no meu laudo de insalubridade, eu não devo pautar a CCT. Eu devo pautar a NR15, a gente pauta a NR15. A gente vai botar lá que não é salubre, que é salubre, perdão, que não é insalubre. E na CCT manda pagar. Tem. Então... A briga das legislações, fica aquela contradição, né? Como é que meu laudo diz uma coisa, a CCT está dizendo que é para pagar e ali tem a jurisprudência. Então, tem muitos profissionais que, devido a isso, né, colegas nossos, que acabam colocando, é insalubre por enquadramento de jurisprudência, é insalubre devido a CCT, com uma observação embaixo do laudo. Mas aí é porque a gente tenta se proteger. Com certeza. Aproveitando o ensejo da saúde, qual seria para vocês o impacto do risco psicossocial do trabalhador da saúde? Hoje, o trabalhador da saúde, ele é um trabalhador que adoece, né, por cuidar de pessoas. Olha que paradigma, né? E tem ali o aspecto psicossocial
diretamente no trabalho dele com questão de carga horária. Muitas vezes o trabalhador da saúde ele tem 2 vínculos, né? Até 3, né, às vezes. A gente sabe que existe as trocas de turno que não eram para existir, porque uma pessoa precisa ter tempo de descansar, ela precisa ter uma intrajornada, e isso, por precisar de dinheiro, acaba indo para um hospital, indo para outro. E como é que vai dar um plantão, mais um plantão de 12 horas, cuidando de pessoas? Então você tem ali a necessidade de acertar medicamentos, aquele cuidado ali com pessoas, aquele cuidado com um paciente, sobre toda aquela pressão, e você tá ali um plantão atrás do outro. É muito difícil. Alguns itens, né, dos riscos psicossociais que eu vejo assim bem forte é a jornada excessiva, né, a carga horária excessiva. Então, às vezes eu vou fazer alguns treinamentos com eles, e aí quando eu consigo juntar um certo número de trabalhadores, eu pergunto, quem tá aqui de 12 horas? Aí alguns levantam. Quem tá de 24? Aí alguns levantam. Aí tem alguns que falam, eu já tô de 48. Aí meio que começa até aquela disputa assim, né, de já tô de tanto, porque já fez 24 em um, foi direto pro outro vínculo, e aí quando vai ver tá ali vai 28, 24, 36, e vai, e eles já são acostumados nisso, mas aí isso gera um outro impacto, que é a privação de sono também, né, Perfeito. que é mais outro aí, a condição do risco psicossocial, que existem diversos estudos, né, de como que a privação de sono impacta na nossa produtividade, no nosso humor, até mesmo na nossa resposta rápida, né? Então, isso acaba gerando erros, né, de trabalho, acidente de trabalho também, aí vai virando uma bola de neve, né, com isso. E aí, até mesmo quando a gente tem diversos casos lá que a gente trata assim, né, acidentes de trabalho com pérfuro cortante principalmente, que pode acontecer de ser um pérfuro cortante utilizado em um paciente infectado, né, por exemplo, uma doença transmissível. E aí, como que fica a cabeça desse trabalhador, né? Tem vários lá que ficam assustados, ficam preocupados com como que vai ficar a saúde dele. A gente, inclusive, precisa direcionar algumas vezes para um psicólogo, né, para uma terapia, para poder, principalmente ali naquele momento de imediato, ter uma contenção, vamos dizer assim. Então, acaba que é um ciclo, né? A privação de sono gerando um possível erro de trabalho, um acidente, o acidente também gerando, às vezes, a privação de sono, mexendo com o humor, com a preocupação. Então, é o psicossocial impactando no biológico e o biológico impactando no psicossocial. Que é fazer agora essa relação, que eu ia perguntar a vocês, qual é essa correlação entre o risco psicossocial com o biológico nesse ambiente laboral da saúde? Então, seria isso. Está totalmente correlacionado, né, Merita? Eu acho exato. Que os dois. Eu ainda vejo também a pressão, né, pelo trabalho, assim, o profissional da saúde, ele não pode errar, né, vamos dizer assim, então tem uma pressão ali excessiva comparado com outras profissões que às vezes pode errar e corrigir, às vezes um erro de um profissional da saúde realmente pode ser fatal, né, como a gente sabe, então a pressão acaba sendo maior ali e impactando na rotina dele e podendo gerar aí também essa exposição ao risco biológico. Tem dois aspectos, né? O que você falou, você tem o risco biológico quando a pessoa trabalha num local que é referência, porque o próprio local ele já traz ali aquele medo, como o Mary falou, você tem aí hospital referência de doenças respiratórias. Então, como a doença respiratória está ali no ar, então a pessoa fica com medo de a qualquer momento ser acometido por alguma doença, né? E a gente sabe que mesmo com o EPI não é 100% garantido, né? Então precisa de processos, fluxos organizacionais, e nem sempre eles são seguidos à via de regra. Então o profissional de saúde ele fica ali com esse receio, e isso vai trazendo todo um temor, e ele vai sendo afligido por isso, e aí logo depois vem uma doença, infelizmente, que junta também com o lado pessoal, até um entrelaçamento do lado pessoal com o laboral, e isso tudo eclode em algum momento,
Então, é uma ligação direta. Eu penso no ambiente de um hospital de referência, junto com o que você falou de um acidente com biológico, né? Que traz toda aquela preocupação de uma exposição. Tem casos que eu já acompanhei de técnicas que tem aí 20 anos de casa, 20 anos de profissão, e teve uma exposição a um acidente biológico, e ela ficou morrendo de medo, porque ela estava fazendo um tratamento que acontece pós acidente biológico, o paciente fonte era inexistente, e como é que ela explica para o marido que a partir desse momento a convivência entre eles dois no particular teria que ter prerrogativas, diferença, e será que ele ia entender? Então, isso assim, para até a mulher também, isso é difícil. Como você chega em casa e fala assim, eu tive um acidente biológico, a gente tem que ter cuidado agora e tudo. E isso vai pegando, minando, né, a parte psicossocial daquela pessoa, o emocional dela. Então, é direto a ligação do risco psicossocial com a parte biológica e biológica com o psicossocial. Essa parte do medo mesmo que você falou foi muito visível na pandemia. Né? Na pandemia foram muitos profissionais adoecendo justamente por uma série de fatores psicossociais. Vários não adoeceram por Covid, né? Mas o excesso, a carga horária, a jornada de trabalho excessiva, né, a exaustão, a privação de sono e o medo, né, a preocupação, o que vai gerando a ansiedade. Né, o que vai acontecer após tudo isso, né? Exato. Eu vou pegar, meu familiar vai pegar, não vai. Eu vou ser o vetor, né? O medo muitas vezes eu sou o vetor, eu sou a pessoa que levo isso para minha casa. Eu mesmo tinha muito isso. Eu me preocupava bastante quando eu ia para a gente chamava de gripário, né? Gripário ou covidário. Então, quando eu ia nessas épocas para essas unidades, eu não via meu pai. Ficava afastada do meu pai. Então, uma medida preventiva que a gente faz de segurança, mas também pelo medo, né? De contaminar quem a gente ama, quem a gente quer bem. Tem até uma história que na outra empresa que eu trabalho, e eu acompanhei porque foi tão, assim, para mim foi tão impactante. Nós tínhamos alguns motoristas, e esses motoristas, por causa do protocolo que foi colocado, eles tinham que... Aquele álcool gel, então eles tinham que passar muito álcool na mão, e eles tinham esse temor. E de tanto eles passarem, porque o álcool é um solvente, de tanto passar, aí os motoristas passaram, quando iam colocar o dedo na máquina de ponto, não lia. Porque, muitas pessoas ficaram com problema na mão de esperar. Vai perdendo a digital. De tanto álcool, desespero por causa da... Então, o risco psicossocial. Então, assim, a população, nesse momento da Covid, começou a enxergar, ou passar um pouco do que o profissional de saúde passa no dia a dia. O profissional de saúde, dentro de um ambiente hospitalar hoje, que é referência numa doença respiratória, é isso. Tem que ter um controle muito grande, tem que ter um cuidado muito grande para ele não ser um vetor ali de contaminação. Então, ele tem essa exposição que está ali todos os dias. Esse nível de vigilância, né? O tempo inteiro. É muito grande. Tem que ter todo esse cuidado. A CCGH funcionando, todas as comissões, é muito complicado. Vocês têm alguma estratégia para tentar reduzir ou eliminar os riscos biológicos num ambiente de saúde ou em qualquer outra área industrial? Ou saúde, vocês têm alguma estratégia que possa estar assim, passando para a gente? Tem algumas estratégias que acabam que são clichê mesmo, né? Mas que eu entendo que faz sentido dar resultado, que é de fato os treinamentos periódicos, né? Tá o tempo todo lembrando ali as pessoas de como fazer, quando, como, que eu costumo até relacionar assim, né? Costumam falar de modo geral em relação a assalto. Se você for assaltado, não reaja. Mas quantas pessoas reagem, né? Porque não tá com a mente, o cérebro treinado para aquilo. Né? Então, realmente acaba reagindo e depois quando acontece, fala, mas você reagiu. Na hora eu nem pensei, na hora saiu, foi impulso. Exato. Né? Então, porque isso é falta de treinamento.
né? Então, a mesma coisa é para a exposição aos riscos, principalmente aos riscos invisíveis, né? Que a gente não está ali vendo diretamente, mas está exposto. Então, eu vejo muito, assim, o treinamento, as rondas mesmo, inspeção que a gente costuma fazer, né? Os técnicos de segurança, de modo geral, estão ali o tempo todo na área, fazendo inspeção de atuação, do uso, se está usando o EPI, se está usando de forma correta, né? Quando é o caso de ter um EPC, se está funcionando direitinho, se está adequado. Não adianta também ter o recurso e não está sendo utilizado ou não está sendo utilizado da forma correta, né? Então, até porque isso também foi muito visto na pandemia, que os EPIs também acabavam sendo a fonte de contaminação. Então, o maior momento de contaminação dos profissionais da saúde era na desparamentação. Então, se você não estiver fazendo tudo de forma correta, vai acabar se contaminando. Então, eu vejo muito, assim, realmente, os treinamentos e as rondas mesmo, né? A inspeção. Exato. E o que puder a gente colaborar, né, com os psicossociais também acaba ajudando. Então, hoje em dia tem muitas instituições, muitas empresas que já têm uma série de benefícios que promovem, né, o bem-estar e a saúde emocional do trabalhador. Então, tem day off, né, dia de aniversário, licença maternidade estendida, alguns recursos que acabam promovendo mesmo a saúde do trabalhador e acaba tendo esse impacto aí, né, direto. O que a gente pode fazer é melhorar a metodologia, né? Porque eliminar, eu digo que é muito difícil. Não posso dizer que é impossível, mas eliminar é difícil. Você eliminar ali, o vírus está ali presente, a bactéria está ali presente. Você está no laboratório de patologia. Como é que você elimina? Então você controla, mas eliminar é impossível. Porque eles trabalham com aquilo, né? Você está no hospital de referência de doença respiratória. Como é que você elimina um risco biológico? Você vai controlar, né? Você tem que controlar. E aí o que Meire falou é muito importante, porque as nossas estratégias de treinamento, né? Porque você precisa chegar no trabalhador, você tem que chegar no colaborador. Para você chegar nele, então tem que ter estratégias. Então aqueles treinamentos que a gente tinha há um tempo atrás, ele tem que melhorar, né? E você entender qual a população que você tem, né, para você traçar essa estratégia melhor. Então hoje a gente está vendo jogos interativos, né? A CIPAT, hoje em dia, quando você faz a CIPAT, é diferente da CIPAT. Hoje você tem não só palestra, mas você tem games, você tem show, você tem teatro, tudo isso aí para trazer os colaboradores para aquela realidade dele do dia a dia, para que você possa tornar aquele processo um processo correto, mas para eliminar os erros, né? Os erros humanos que acontecem durante os operacionais. Possível. Exatamente. Então, ainda seguindo nessa linha de estratégia, em relação aos riscos psicossociais, existe alguma estratégia comparando junto com o psicológico, com o biológico, desculpe? Existe alguma estratégia que vocês usam para isso? Hoje está se abrindo um leque muito grande de boas ideias com relação a isso. Não existe uma receita de bolo, né? Cada empresa tem como você aplicar algumas metodologias, como eu falei antes, cada tipo de colaborador, regionalidade, tudo. Por exemplo, na Bahia a gente tem um talento artístico muito interessante, então peças, teatros, eu vejo muitas vezes a gente fazendo aquelas músicas, as paródias, né, para chegar no colaborador. Então, como você vai fazer para que você tenha uma linha, uma linguagem que o trabalhador escute? Você falando como ele precisa escutar, como ele precisa, que ele precisa entender aquilo. Então, hoje você tem um canal de denúncia, que seja... você confie naquele canal de denúncia, você tenha fluxos e processos que são bem delimitados, que você tenha a participação da alta diretoria ali, junto com todo mundo, para que eles possam ver que aquilo é garantido, né? Canal de sigiloso, uma equipe
multiprofissional, porque um engenheiro sozinho, ou o psicólogo sozinho, ou o ergonomista sozinho, muitas vezes não conseguem atender tantas demandas que existem ali, o médico também sozinho, né? Então a equipe, o assistente social também, que também tá junto nessa equipe multidisciplinar. Então, é uma equipe muito grande para que você possa trazer bloquinhos e ir construindo junto com a equipe para que você chegue no trabalhador e possa mostrar para ele que você está ali para criar um ambiente mais seguro, mais saudável, e ele possa entender isso de uma estratégia, né? Então, essa seria a grande estratégia agora, seria ir por aí, né? Uma equipe multidisciplinar. Algumas ações também a gente consegue fazer em paralelo com a nossa rotina, né? Então, empresas que conseguem ter, por exemplo, um nutricionista voltado para os colaboradores, né? Então, quando o colaborador ali passa pelo ASO, vai fazer o ASO, os exames periódicos, então pode ser percebido alguma alteração, ou ele pode fazer alguma queixa com o médico pode ter essa conversa com o nutricionista e o nutricionista atender esse colaborador, né? O trabalhador que pode ter uma melhora de vida, de saúde, através de um recurso da empresa, né? E aí isso vai impactar em todo emocional dele, no psicossocial, já que provavelmente ele tenha mais disposição, ele vai estar ali mais saudável, ele tenha um ânimo ou uma motivação para também praticar uma atividade física, né? A questão da ergonomista também, né? Que o Micael falou, eu também já vejo isso como uma promoção, né, da saúde mental. Então, a simples ginástica laboral, né, que a gente às vezes acha que é besteira, não vou fazer hoje não, simples, rapidinho. né? Mas muito importante. Que foge, isso. Né? Mas que quando para fazer no setor, 10 minutinhos ali que volta, poxa, eu estava precisando mesmo disso. Um alongamento, como é importante o alongamento, né? Então, assim, 10 minutos do dia aí faz diferença, né? E é um recurso que as empresas, as instituições podem utilizar, né? O próprio treinamento da brigada, a gente mostra muito como que eles podem aplicar isso ao redor deles, na vida deles, não só dentro da empresa. Então, eu já tive vários depoimentos de trabalhadores que utilizaram os aprendizados, né, o conhecimento da brigada na vida, na rotina, e como eles ficaram gratos, né, e motivados com isso e resolveram continuar ali na brigada, até porque o próprio treinamento da brigada já é um dia diferente, né? Você sai do seu ambiente de trabalho ali, você vê sai da rotina, né? Então tem ali a atividade prática, né? A gente acaba dando risada também, é um momento de leveza. Então também, né, acabam sendo recursos que as instituições podem estar utilizando. E alguns também utilizam o educador físico, né, para promover aí. Hoje em dia tá famoso as corridas. Clube de corrida, né? Eu vejo várias empresas hoje que já tem, né, seu clube de corrida. Então, tudo isso está aí contribuindo, né, para a redução dos riscos psicossociais dos trabalhadores. Trazer a qualidade de vida, né? E com a saúde, né? A qualidade de vida, ela está amplamente ali alicerçada na saúde. Então, esses clubes da saúde que muitas empresas estão criando, formulando, com N benefícios, eu acho que esses benefícios que vão estar ali enchendo e criando o corpo ali para a gente estar dentro do ambiente laboral, cuidando dos aspectos psicossociais. Eu aproveito e pego um gancho disso que você está falando das instituições e queria saber de vocês qual o papel das instituições para a prevenção dos riscos psicossociais e biológicos. Não, eu vejo realmente na utilização de todos esses recursos, né? Sim. E na aplicação, não de fato o máximo possível conseguir. Então, detalhes que às vezes a gente acha que é uma coisa pequena, mas não é, né? Uma coisa que eu citei aqui, o day off, né? Um funcionário ter o direito de folga no dia do seu aniversário, né? É um dia no ano, mas que pode promover aí, desse dia ele tá próximo da família, tá perto do filho, do pai, né, e ter um dia de descanso, vai para uma praia em plena terça-feira, em plena quarta. Então isso já traz um excelente benefício, eu entendo assim, né. E aí realmente é executar mesmo, ter os programas não só no papel, mas realmente na prática, né? Como a gente fala que às vezes alguns documentos da segurança do trabalho são documentos de gaveta, né? E aí eu entendo que da saúde de modo geral,
que não sejam documentos de gaveta. Então, essa questão do atendimento com a nutricionista, né, relacionado com os exames periódicos, que realmente aconteça, que tenha um acompanhamento, uma gestão da melhora de saúde dos trabalhadores, do aumento da assiduidade, da redução das faltas, né? Então, é o acompanhamento do impacto do atendimento do nutricionista, o atendimento da ergonomista ali, tanto com a ginástica laboral, mas na adequação dos postos de trabalho, né? E, de fato, fazer essa gestão mesmo dos indicadores de como que isso vem melhorando, né? A saúde. O absenteísmo, isso. Aí você tentar se lembrar, não ia conseguir, mas aí eu tava fora. Mas a empresa vai ajudar muito, né? A gente começou uma jornada, né? A NR1 está vindo com essa mudança. Os aspectos psicossociais não são novos, são antigos, mas a empresa agora está tendo que geri-los. E aí está começando a entender como encaixar isso no ambiente laboral. Mas muitas vezes são aspectos particulares. E vai impactar no ambiente laboral. Então a empresa ela vai ter um papel fundamental de discutir, né? Muitas vezes a gente tinha aí um entendimento que era feio uma pessoa ter burnout, não era interessante uma pessoa, por exemplo, tinha muita gente mesmo, né? Muita gente com preconceito de conversar com um psicólogo. Exato. Tinha muita gente que falava assim, não tô doido, não sou maluco. Não sou maluco, psicólogo, tem um psicólogo, psiquiatra, e aí vai. Hoje já é normal a gente falar sobre psicólogo dentro da empresa, mas quem está trazendo isso tudo? A empresa. Porque a cultura da empresa vai ter que mudar. Vai abraçando. Então é muito importante, né? E vai ajudar a vida muito particular de casais estarem conversando com o psicólogo, porque aquele problema matrimonial pode estar interferindo no laboral, o problema laboral pode estar interferindo no matrimonial. Pais e filhos começarem a fazer também, né, terapia. Hoje a palavra terapia é uma palavra amplamente utilizada, mas antigamente não era. Então é muito importante, vai ser muito importante. Estamos começando o caminho, começando essa jornada de entendimento, de chegar, né, nesse processo de uma forma, de um olhar mais amplo, e que a empresa que está ali trabalhando com isso, encontrando novos rumos para ter um trabalho mais seguro, mais sólido para o trabalhador ter Não, eu ia dar um exemplo, né, de como eu consigo praticar isso, porque a gente realmente precisa muito da permissão e atuação da empresa, né, da instituição, para que a gente consiga executar mesmo as ações para a redução dos psicossociais, né, dos riscos psicossociais. Então, eu estou trazendo um exemplo meu em que eu pude, dentro da empresa que eu trabalho, receber um treinamento lá sobre comunicação não violenta, né? E depois disso, eu tive essa permissão da empresa para, em alguns momentos, sair da minha rotina de trabalho e ir lá receber esse treinamento. E depois disso, eu faço isso, reproduzo com minha equipe, né? E aí são momentos super agradáveis que as pessoas pedem. Quando eu fico algum tempo sem fazer, eles ficam perguntando quando é que a gente vai fazer de novo, quando é que vai ter esse momento. Então, é um momento que a empresa permite que a gente pare um pouco nossa rotina e faça ali um momento de comunicação não violenta, que pode ser diversos outros formatos, outros tipos, e o meu modelo, o meu exemplo que eu tenho aqui é esse, né? A comunicação não violenta. Então, tem empresas que hoje já trabalham sexta até meio-dia, né? Sim. Que também já é uma ação, né? Que está sendo implantada. O home office, que antes não era visto com tanta, né? Eu acho que tu tem que ter equilíbrio. Tem aquele home office eterno que também atrapalha um pouco, mas o home office, até um tempo atrás, antes da pandemia, não era uma coisa tão comum. Hoje já fala em home office, né? Fala de trabalho híbrido, né? Trabalho híbrido, você então... trabalha alguns dias na empresa, outros dias como home. Então ajudou aí, a empresa vai estar trazendo esses controles e trazendo esse debate do psicossocial para a mesa junto com o trabalhador, e eu acho que vai melhorar muito. Então o papel da empresa é fundamental. Eu tenho até um exemplo de algo que a empresa fez que parece ser simples, mas alguns ainda não fazem, que é, por exemplo, no plano de saúde, eles limitam o psicólogo.
você tem que pagar mais, alguns planos de saúde nas empresas, né? Ele está começando a aderir, já está tendo a conversa de aderir a mais no plano deles que tem um psicólogo também. Isso seria um exemplo, né, de uma estratégia da empresa em si para a questão do risco psicossociais. Porque já as pessoas já estão, a cultura já está que as pessoas, todo mundo precisa de fazer terapia, não é só quem tem algum problema, entendeu? Ajuda na sua vida, tanto profissional como emocional, né? Então, eu achei isso uma iniciativa muito boa. Né? Daqui um dia vai ser normal a gente ter no plano. Mas como é bom a gente ter alguém para conversar, né? É bom você ter alguém para ali e falar e o psicólogo. Que não vai te julgar. Que não faz parte do seu ambiente, nem de familiar, nem do trabalho, né? Faz toda a diferença. E aí vai ver a IA. Porque tem muita gente que está usando a IA para conversar, né? Cria até terapia com a IA. Fazer terapia, botando um nomezinho chatinho, criando nomes para a IA. Tá com afetos com a IA. Então já vi aí algumas coisas, algumas pessoas relatando para mim que conversa diariamente com a IA. Então você vê a necessidade do ser humano de ser ouvido, né? Então, esse papel do psicólogo, que aí é um profissional, que tem ferramentas, que pode nos ajudar, né? É muito importante. Muito importante. Então, aproveitando o gancho do psicossocial, como é que está essa questão da tratativa no PGR para vocês? O psicossocial, ele, como eu disse, ele começa por uma equipe multidisciplinar. Até você chegar ele no PGR, onde você vai colocar ele no PGR para ele chegar no irmão do PGR, que é o PCMSO, é uma estrada longa. Muitas empresas elas estão tratando essa informação hoje, né, consolidando esses dados para entender como é que vai ser colocado esse resultado final. Mas para se chegar nesse resultado final, a gente pode também trabalhar esses indicadores, pode trabalhar as estratégias para que esse resultado final seja um resultado também que seja bom, tanto para o trabalhador como para a empresa. Então, hoje eu vejo muito as empresas andando nesse contexto, né? Estão nesse caminho para chegar no PGR com um dado mais aprofundado, com ferramentas científicas já aprovadas, né? Com uma matriz que seja uma matriz confiável, porque quando chegar ali uma fiscalização, né? Alguém do Ministério do Trabalho possa entender aquele conceito, entender todo aquele caminhar e dizer assim, esse dado tá legal, tá interessante, e também a pessoa da saúde, para colocar no PCMSO, possa colocar aquele dado, que ela possa criar também um gerenciamento daquele PCMSO, para dar um caminhamento melhor e voltar, né? Porque é um círculo fechado, é uma PDCA ali, ele voltando e você vai cuidando daqueles indicadores. Então hoje é muito recente, né? As empresas estão nesse caminhar, eu vejo muito esse caminhar. Eu acho interessante a questão dos riscos psicossociais, que ele tem uma diferença em relação aos demais, né, físicos, químicos, biológicos, que os demais, a gente vai no ambiente, a gente consegue identificar, né, de modo geral, somos nós, os engenheiros e os técnicos de segurança do trabalho, que identificamos. Muitas vezes o trabalhador, ele não identifica aquilo. Então, eu já cansei de perguntar, por exemplo, para o pessoal de manutenção, né, pergunto muito, manutenção, vocês têm algum risco químico aqui? Estão expostos a algum risco químico? Não. Você não usa solvente, não usa tinta, não usa graxa, não usa óleo? Ah, uso! Aí quando você vai lá no almoxarifado deles, tem lá uma diversidade de produtos químicos e, consequentemente, o risco químico que eles estão expostos. Né? Então, assim, eles não conseguem, o que a gente visualiza como risco, eles não conseguem visualizar. Já os psicológicos, os psicossociais, desculpa, a gente realmente precisa ouvir muito eles ainda, né? Tanto que hoje os riscos psicossociais ainda está engatinhando, né? Como o Micael trouxe, assim, está nesse planejamento, mas a maioria dos formatos de identificar os riscos psicossociais são através de formulários, né? Que o trabalhador preenche. A escuta, né? Então, formulário, questionário que o trabalhador preenche. E a partir dali, um psicólogo, um médico do trabalho, uma equipe multi vai
tratar aqueles dados, aqueles resultados. Para quantificar aquilo ali, Para quantificar. Então, tá aí também a necessidade, a importância de ser sigiloso, né, de ser anônimo, de ser seguro, para que eles consigam ao máximo realmente ser transparentes com as respostas deles. Extrair um dado fidedigno com a realidade, é que ele tenha essa confiança muito importante. Então acaba sendo uma identificação de risco de forma contrária, de um caminho contrário. Né? Então eu acho interessante ainda isso hoje. E a questão da organização, né? Que às vezes o profissional de segurança do trabalho chega para fazer a entrevista não só com o trabalhador, mas com a organização. Eles já ficam receosos com quem é que ele vai fazer a entrevista, como é que a resposta disso vai ser como para a minha empresa, vai impactar. O empresariado, ele ao longo dos anos, ele vem tido essas novidades e ele vê aquilo, mais uma coisa para eu tratar, mais um item para eu gerir. Mais um gasto. Mais um gasto, né? Principalmente gasto, então, ele tem esse receio, é normal, é novo. Para todo mundo que é novo, isso vai chegar aonde? Será que me prejudica ou me ajuda? Então, como eu disse, é uma jornada que a gente está iniciando. Com certeza, lá na frente, eles vão ver que ajuda, porque vai ter um ganho de produtividade, vai ter profissionais mais seguros do que estão fazendo, pessoas querendo trabalhar ali naquela empresa, que é as que vão levar isso a sério, porque está trazendo um ambiente de trabalho melhor, então vai ajudar. Mas até chegar lá, o empresariado realmente, eu falo como empreendedor também, né? Então, como empreendedor a gente fica assim, poxa, eu tenho mais uma responsabilidade. E hoje no Brasil, a gente sabe que a gente tem uma carga tributária, a gente tem também um custo operacional que nos exige ali, se pendurar ali sobre custos e saber ir andando para conseguir gerir ali um resultado melhor, né? Então é complicado. É complicado. E a gente está ainda, como você falou, né, engateando, mas é a longo prazo. Esses riscos psicossociais, né, são fatores que a gente vai conseguir, principalmente as organizações vão perceber a longo prazo. Então a gente vai ter que ir trabalhando isso nas empresas. E é interessante você falou, porque é a longo prazo para a empresa. Mas as empresas que têm turnover alto, por exemplo, como gerir um risco psicossocial para uma obra que vai durar 1 mês, 2 meses? Né? Porque você trabalha a longo prazo, mas aquela obra só dura 2 meses, né? Então, vai ter que ter várias modelagens, né? A gente vai ter que se debruçar em ambientes diferentes, contextos diferentes e implementar ferramentas diferentes. Não tem uma receita de bolo. Receita de bolo. Não tem como a gente fazer um esqueleto, um formulário para todo mundo da mesma forma. A gente vai ter um esqueleto, mas a gente vai ter que moldar ele para cada área, cada situação. Para a saúde vai ser de uma forma, para a parte industrial, para quem trabalha com essa questão que você falou de obra. Tem muita gente que é analfabeta. Baixa escolaridade. Como é que você chega nesse trabalhador? Como é que você conversa com ele, né? Tem locais que o sindicato é muito forte. É muita pressão. Muita pressão. Aí você tem que se sentar até com o sindicato. Estou querendo levantar, mas eu quero levantar, eu quero ter um resultado fidedigno, eu quero ter um resultado fino. Então eu não quero ter um resultado ali que leve para um lado para o outro. Então é uma ampla conversa. Ainda tem toda a burocracia, né? Sim. Porque existe uma burocracia dentro da empresa, burocracia interna, que para né, nós engenheiros de segurança, chegar para eles e explicar tudo, né? Tem que fazer um treinamento para que a organização entenda, para depois eles passarem para os trabalhadores. É uma linha, é uma cadeia, né? Essa questão dos níveis, né, as diferenças dos formulários me lembrou uma situação que eu passei. Né, como a gente vê que às vezes as pessoas nem sabem, nem tem noção do quão ruim está a condição dela, né? Então, uma vez eu fui conversar com um colega de trabalho e sentei numa cadeira na sala dele, né, no setor dele, sentei na cadeira. E quando eu sentei, eu falei, vixe, que cadeira é essa aqui? Toda torta, toda ruim, tá horrível essa cadeira. E aí ele deu risada, eu sabia que essa cadeira estava ruim ontem porque eu também precisei sentar, porque é do aprendiz. E o aprendiz nunca tinha falado? Ele não, o aprendiz nunca falou. Aí o aprendiz entrou na sala e ele, você prefere essa cadeira ou essa? A outra boa. E o aprendiz preferia a que ele estava.
Aí eu, como assim você prefere essa e tudo? E aí eu fui, conversei com a ergonomista e falei, pedi, né, para ela fazer um treinamento, um DS, que a gente chama de diálogo de segurança, Sim. justamente para mostrar o que é o correto, a forma, né, postural, o que é o certo, porque às vezes a pessoa nem sabe o que é, ou seja, ele estava ali todo torto. Mas ele já está acostumado àquilo. E já estava acostumado àquilo. É o que dizem, né? Às vezes as pessoas que têm problema de visão, às vezes elas não sabem que tem problema de visão, elas acham que o mundo é daquele jeito, até alguém colocar uma lente ali nela e ela enxergar o mundo. Diferente. Né? Então, a gente precisa ter esse olhar também, às vezes, de enxergar pelo trabalhador, principalmente, né? Essas condições assim de operário, nível de escolaridade baixo, a gente precisa ter esse olhar atento mesmo, porque às vezes nem ele está percebendo que está tendo essa exposição, né? Exato, então isso é o nosso papel, né, de segurança, a gente tem que ter essa visão de enxergar, não, nessa empresa aqui eu tenho que tratar dessa maneira, na outra eu vou tratar de outra, não tem como ter um jeito para todas. Seria basicamente isso. Eu lembro de um levantamento de um psicossocial que a gente fez e estava em uma empresa e aí esse foi um dos casos que às vezes sai um pouco, porque a empresa às vezes tem receio de algumas perguntas, mas quando você sai de uma ferramenta que é cientificamente já comprovada, que foi testada, e a empresa quis fazer algumas outras perguntas, e aí sem querer caiu uma pergunta sobre o turno. E essa empresa ela tinha uma escala de 6:1. Nossa, o pessoal caiu matando. Aí depois dessas perguntas, tinha pessoas que começaram a reclamar, que não estavam reclamando do 6:1, e aí começou uma série de problemas devido ao questionário que foi aplicado. Porque criou uma estratégia errada. Então a estratégia a ser utilizada para o levantamento do psicossocial, ela tem que passar por essa equipe multi e ser amplamente trabalhada ali para que você tenha muito cuidado. E volto a dizer, ferramentas cientificamente aprovadas. Agora, por exemplo... Pra você saber mensurar os valores, né? Sim, agora, por exemplo, um profissional de segurança que for elaborar um PGR, ele não tenha essa, como você falou, a equipe multidisciplinar. Ele vai fazer um trabalho de consultoria específico para o PGR, vamos dizer assim. E essa empresa é uma empresa pequena, que não tem SESMIT, entendeu? Não tem um psicólogo, não tem nada. Ele só tem apenas os funcionários administrativo e produção. Nesse caso, como é que você diria a estratégia que ele teria que usar? Que seria ele mesmo, entendeu? Ele e a empresa dele. Como é que você acha assim? Você também tem sua empresa, né? Então, seguir nesse formato que vocês dois indicariam. Eu tenho alguns clientes de pequeno porte. Eu tenho empresas que trabalham comigo que tem 2 funcionários e empresas que têm uma quantidade grande de funcionários. Essas empresas pequenas, para um levantamento, como você disse, e às vezes também até para o dono da empresa custear essa equipe multidisciplinar é muito complicado, né? Vamos lá, um dono de uma loja de venda de ração, um pet shop que você tem ali 2 funcionários, então vai ser complicado. Eu creio que hoje a gente já tem alguns sites que fornecem formulários cientificamente comprovados, testados, prontos, com um custo menor para que você faça essa primeira medição, e aí a partir daí, com os resultados, eu iria receber, eu conversaria com o dono, eu preciso receber esse resultado. Porque se os resultados forem bons, a gente vai para um caminho. Mas também, se os resultados começarem a chegar ruins, às vezes o próprio dono não entende que existe um assédio na empresa. Ele não se vê ali fazendo assédio, mas ele é um assediador, ou o ambiente de trabalho é um ambiente hostil, e ele não enxerga, porque é muito pequeno, tem muita pressão, ele não enxerga. Aí quando o resultado vier nessa linha, aí sim eu falo, me perdoe, mas para esse tipo de resultado, aí sim eu preciso desses profissionais, e eu iria por essa linha, porque aí seria um novo gasto de acordo com a necessidade do que a gente recebeu. Exatamente. Cada cliente, sim. Exatamente. Perfeito.
Tá, então vamos, né, já dar fim ao nosso encontro aqui. Aí eu queria que vocês falassem um pouco, assim, deixar uma mensagem a respeito do tema, né, dos riscos psicossociais e biológicos. Deixasse uma palavra para os nossos associados, né, que estão vendo esse nosso... Bom, minha palavra acho que é assim, vamos dizer, mais básica e direta, mas que eu acho que é o mais importante, né? Que é manter a voz ativa, né? Às vezes, a segurança do trabalho é uma área cansativa, a gente precisa insistir muitas vezes para fazer nosso trabalho, né? Aqui todo mundo é da segurança, então a gente sabe bem como é isso. Então, realmente, às vezes acaba cansando, desmotivando, pensando, não adianta nada eu fazer isso, mas toda vez que eu paro para olhar meu histórico, o quanto eu evoluí, né, na empresa que eu estou hoje, ou com os meus clientes, o nível de evolução, quando eu olho um intervalo de tempo, eu consigo enxergar isso. Né? Então, realmente não desanimar mesmo, é manter a voz ativa, se for em relação a risco psicossocial, biológico ou qualquer outra condição de trabalho. Né? A gente vê ainda hoje em dia, infelizmente, diversas condições de trabalho absurdas. E muitas vezes isso acaba acontecendo realmente porque as vozes são silenciadas. Então, que a gente mantenha ainda a nossa voz ativa e firme. E se precisar de um descanso, que exista o descanso, mas que sigamos em frente. Show. Eu digo para os nossos colegas, né, de profissão que esse é um momento único, né? É um momento da gente conversar, debater, aprender, né? Mas é um momento que vai nos levar para uma nova jornada, um novo ambiente. E é o que a gente sempre busca, né? O trabalho do engenheiro de segurança é trazer um trabalho seguro. E é necessário passar por esses momentos, né? A gente passou pouco tempo com o E-Social encaixando, e aí ficou aquele temor, todo mundo aprendendo muito, uma série de conhecimentos. Agora a gente está passando por um novo ciclo. E todo profissional vai ter ciclos. Então a área de segurança está vindo com um novo ciclo. Eu tenho certeza que os engenheiros e os demais profissionais aí, a gente vai chegar a um caminho, fazer direitinho o trabalho de casa e vai dar tudo certo. Então, em nome da ABESE, eu gostaria de agradecer a vocês por terem aceitado o nosso convite, tá? Eu tenho certeza que foi muito enriquecedor essa entrevista, né? E convido, né, convido vocês, né, para estarem acompanhando nossas redes sociais, tá? E para as pessoas ainda que não são associados, para ser associado da ABESE não tem custo, tá? Basta ter como título principal a Engenharia de Segurança do Trabalho e toda vez que emitir uma RT, colocar a ABESE como a instituição, tá? Então, vamos fechar assim. Muito obrigada. E até a próxima edição do ABESE em Foco. Obrigada.